Graça e paz, amados, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui para a exposição da Palavra de Deus. Estamos estudando um pouco daquilo que o Dr. Russell Shedd nos deixou através de uma obra simples, mas muito objetiva, Lei, Graça e Santificação. Estes estudos estão suprindo um pouco da nossa falta nas quartas-feiras em função do isolamento social proposto pelos nossos governantes, tendo em vista a pandemia decretada pela Organização Mundial de Saúde. Nós estamos fazendo esse estudo, o tema geral desse estudo é a lei de Deus e o viver humano, proposto com base no livro que nós citamos. Dr. Shedd foi um grande teólogo que participou no cenário brasileiro, fundou editora, trabalhou ativamente na propagação da palavra de Deus. Hoje o nosso tema é Jesus Cristo e a lei. Nós vamos trabalhar em cima desse tema e é importante que nós tenhamos em mente que quando falamos de lei, graça e santificação, toda a nossa proposta de interpretação é baseada na pessoa de Cristo e no Novo Testamento. Cristo é o cumprimento de tudo isso, nós vamos ver com muito cuidado hoje, com um pouquinho mais de detalhes, digamos assim. O texto que nós escolhemos para a nossa leitura é Mateus capítulo 5, versos 17 a 18. Diz assim a palavra de Deus: Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade: enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Que Deus abençoe sua palavra aos nossos corações. Jesus Cristo e a lei. Vamos orar? Pai de amor, nós louvamos o Teu nome, nós te adoramos, ó Deus, pela Tua grandeza e poder. Nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que venhas falar poderosamente aos nossos corações, para que possamos compreender mais e mais da Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a viver conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade. Dá-nos, ó Pai, a Tua unção e direção. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Jesus surge em cena quando o judaísmo vive um intenso zelo pela lei. Havia uma preocupação enorme dos judeus, em especial um grupo chamado fariseus, vamos falar um pouco mais sobre eles, de cumprir a lei. O farisaísmo surge no segundo século antes de Cristo. Há muitas teorias sobre o surgimento dos fariseus. Uma delas afirma que eles mataram, crucificado um certo rei Alexandre Janeu, e depois desse incidente eles exerceram uma forte influência. E assim começaram a trabalhar para que a lei fosse melhor compreendida. Tinham como objetivo principal a observância da lei e a pureza ritual. O Pentateuco, que compreende os 5 primeiros livros da Bíblia, ele aponta como sendo a fonte de doutrina do farisaísmo. Então há uma forte tendência nesse grupo de buscar ser o mais literal possível naquilo que esses 5 livros propõem. Há muitas teorias sobre o surgimento do farisaísmo, alguns remotam até Esdras e Neemias, outros falam que é um pouco depois, outros acham que foi na época do Antíoco Epifânio. Mas existem também a possibilidade de terem surgido após a reconquista do templo, com a divisão que houve ali entre o povo judeu. Eu realmente não posso precisar com relação a isso, mas o importante é nós termos uma ideia de que o farisaísmo ele surge como uma espécie de protestantismo dentro do judaísmo. Então a intenção deles era de fato zelar pela lei. Podemos dizer até que nasceram com uma boa intenção. Jesus surge em cena no momento propício, quando o farisaísmo estava no seu ápice, onde o próprio governo judaico respeitava muito as posições dos fariseus, respeitava muito o farisaísmo, embora os líderes, a maioria deles, fossem saduceus e não fariseus. E aí há algumas diferenças entre os dois grupos, mas não é a fonte do nosso estudo aqui, mas é só para que você possa ter essa ciência. Então é importante que nós vejamos,
que nós olhemos para Cristo, perdão, como vindo no momento certo, na hora certa, e a Bíblia fala isso em vários aspectos, nós podemos encontrar isso. Gálatas capítulo 4, verso de número 4, por exemplo, diz: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Então Jesus veio debaixo da lei e no sentido absoluto da palavra, tanto no sentido da lei de Deus, criada por Deus, santa, pura, mas também da própria lei que estava sendo interpretada pelos fariseus e tentando assim aplicar. Jesus então inicia o seu ministério com os discípulos no Sermão do Monte, e essa é a primeira parte que o Dr. Shedd coloca no seu livro, a lei e o Sermão do Monte. O Sermão do Monte, ele faz um contrassenso ou um confronto entre o que os fariseus interpretavam, o que os judeus estavam de fato entendendo e o que de fato a Bíblia diz, o que de fato Deus queria dizer quando estabeleceu as leis ali no Antigo Testamento. Então Jesus deixa claro que ele não veio abolir a lei. Isso é um ponto muito interessante. Ele não veio abolir, ele não veio destruir a lei, mas ele veio cumpri-la. Então a forma como Jesus interpretou a lei, diz Dr. Shedd, dá-nos a base para entendermos o que Deus quer de todos que reivindicam ser seus filhos. Então veja bem, quando Jesus ele vem e ensina ou interpreta a lei como ela deveria ser de fato interpretada e entendida, ele está apontando para a nossa forma de viver agora. Esse é um ponto fundamental para compreendermos a linha de raciocínio do Dr. Shedd. Então, lei, graça e santificação aponta não apenas para o entendimento da lei, mas de como nós vamos, a partir de então, viver dentro dessa lei. Ao longo dos séculos, o cristianismo tem estudado a lei de Deus e tentado aplicar, mas sem muito sucesso. Por quê? Nós ficamos praticamente vivendo da forma que os judeus viviam. A igreja, ela vem, ela consegue entender a lei, ela consegue entender ao que diz a palavra de Deus. Com o tempo ela começa a cair de novo em rituais, em tradições, em legalismo e volta outra vez. Aí é necessário vir os profetas. Aliás, quando você estuda sobre as divindades de um modo geral, sobre deuses e até mesmo no sentido fora do cristianismo, a gente entende que os profetas eles vêm para fazer alertas, para mostrar para as pessoas, para mostrar para o grupo como deveria realmente andar. Ao longo dos séculos, no cristianismo, aconteceu muito isso. O cristianismo ele vai e volta, tem que surgir pessoas, homens, mulheres, que preguem, que ensinem para que ele possa voltar assim aos trilhos. Então, infelizmente, isso aconteceu, isso continua acontecendo, e os nossos dias são dias em que nós estamos talvez necessitando novamente de pessoas que falem a palavra de Deus, que preguem a palavra de Deus com integridade. Bom, voltando à questão do Sermão do Monte, Shedd diz o seguinte: nesse sermão Deus nos confronta com a majestade da sua perfeição moral. E esse é um ponto muito interessante. Então o que ocorre? Quando Jesus, ele trabalha a questão do Sermão do Monte, ele está apontando para a perfeição moral de Deus, para a santidade absoluta de Deus. E ao vermos o rigor da lei ainda mais dura em Cristo, podemos ver ainda mais a graça de Deus sobre nossas vidas. Então o que ocorre? Quando Cristo endurece ainda mais a lei, isso é muito interessante, embora alguns intérpretes gostam de dizer que Jesus na realidade não cumpriu tudo para que nós não precisássemos nos preocupar com nada, e aí nós temos que tomar muito cuidado com o antinomismo e outras coisas mais, anarquia dentro do meio evangélico. Mas quando eles falam assim, eles se esquecem de olhar que no Sermão do Monte Jesus endureceu e não afrouxou a lei. Se você fizer alguns paralelos no Sermão do Monte, você vai observar que Deus exige que nossa justiça exceda a dos fariseus. Jesus falou isso também, que a nossa justiça precisava exceder a dos fariseus. Então o que acontece é que Jesus ele não amoleceu, ele não afrouxou a lei, ele endureceu a lei, talvez para exacerbar, para mostrar ainda mais a questão da graça. Então vamos fazer um paralelo rapidamente sobre o que os fariseus diziam e o que Jesus disse, apenas com alguns pontos do Sermão do Monte, porque o Sermão do Monte é muito rico, seria alvo de estudo só sobre ele. Mas vamos lá. Os fariseus, por exemplo, afirmavam que nós devemos evitar o homicídio. Jesus, por outro lado, afirma que nós devemos evitar o ressentimento. Então, quando você lê em Mateus 5, 21 a 26, o que Jesus está propondo é muito mais duro.
Porque agora você tem que trabalhar o coração, você tem que ir lá dentro e tentar nem sequer se ressentir contra uma pessoa. Os fariseus também falavam para evitar o adultério. Jesus, por outro lado, manda-nos manter um pensamento puro e amar as nossas esposas, os nossos cônjuges, até o final das nossas vidas. Então veja bem, Mateus 5, 27 a 32, onde Jesus fala isso, aponta para um rigor muito maior. Jesus não está dizendo aqui com isso que o casamento pode ser dissolvido de qualquer maneira. Aliás, muitos cristãos acabam fazendo isso e utilizando-se da questão da graça para afirmar esse tipo de coisa. Mas aí eles estão caindo num engano muito grande, porque podem estar muito mais em desobediência do que imaginam. Na realidade, pode ser até mesmo um sinal de que de fato não tiveram uma experiência real com Jesus. E isso é um fato para que você possa pensar. Outra coisa que os fariseus faziam é afirmar que nós precisamos cumprir nossos votos e juramentos. Jesus, por outro lado, isso está em Mateus 5, 33 a 37, diz que o caráter honesto em nossas palavras, em nossos procedimentos, são suficientes. Ou seja, o seu falar sim, sim, não, não. Nós não precisamos nos preocupar em fazer votos, fazer juramentos. O servo de Deus precisa ter uma palavra positiva, uma palavra única e uma palavra imutável. Isso é muito importante. Outra coisa que os fariseus nos ensinam é que a vingança no sentido absoluto da lei deve ser preservada, ou seja, a vingança no sentido absoluto da lei deve ser cumprida. Por outro lado, Jesus, em Mateus 5, 38 a 42, ele vai nos ensinar que nós temos que rejeitar a vingança e buscar um amor prático. E esse amor prático envolve até os nossos inimigos. E aí vem um outro ensino dos fariseus. Aqui nós emendamos os dois ensinos. Os fariseus ensinavam que deviam amar os amigos e correligionários. Por outro lado, Jesus nos ensina que nós devemos amar a todos, incluindo os nossos inimigos. Então veja bem, quando nós falamos em amor de Deus, quando nós falamos em amor de Cristo, é porque Ele nos amou quando nós ainda éramos inimigos dEle. E Ele nos pede para que assim nós o façamos. Também os fariseus nos ensinam que nós devemos demonstrar claramente nossas obras diante das pessoas. Nós precisamos mostrar, nós precisamos ser vistos. Por outro lado, Jesus diz que nós devemos jamais buscar a glória pessoal em nossas obras. Mateus 6, começando do verso 1 até o verso 18, vai nos mostrar isso com muita clareza. Então, o que nós temos que observar aqui? Que Jesus endureceu muito mais a lei. Ela se tornou muito mais rigorosa agora. Porque agora você tem que olhar para dentro de si, você tem que olhar lá no seu íntimo e perguntar: eu tenho cumprido a lei? Eu tenho de fato cumprido aquilo que Jesus determinou em sua palavra? Então, nos tempos de Cristo, valorizava-se muito guardar a lei, mas era sempre de uma forma externa, para mostrar aos outros. Agora não. Agora Jesus fala: você tem que mostrar para Deus. Você tem que se preocupar que Deus é que vê você. Você tem que se preocupar que Deus vê você lá no recôndito do seu quarto, lá na sua intimidade. Então, Shed afirma: guardar a lei tornou-se para os que assim pensavam um meio pelo qual colocavam Deus em obrigação com a sua pessoa. Então veja bem, as pessoas acreditavam que podiam guardar a lei, que deviam guardar a lei, mas elas faziam isso achando que desta forma Deus iria se agradar delas para salvá-las, para dar uma eternidade. Certa vez eu vi um líder de uma denominação, um bispo, dizendo que se nós entregarmos o dízimo, Deus tem a obrigação de nos atender. Isso é uma espécie de legalismo farisaico. Os judeus nos tempos de Jesus e de Paulo acreditavam exatamente assim. O que Jesus nos ensina é que Deus não tem obrigação nenhuma de nos dar nada, e que o que nós fazemos tem que ser do fundo dos nossos corações, lá no nosso íntimo. Então, guardar a lei não se torna algo fundamental para que nós possamos, de fato, alcançarmos a salvação. Porque nós não vamos conseguir guardar a lei. Até porque a própria Bíblia diz que se nós falharmos com um tio que seja da lei, nós falhamos com toda a lei. Então, Jesus rejeitou toda religião baseada no mérito próprio. Paulo deixa isso claro em Efésios, capítulo 2, versos de 8 a 10. Um texto muito conhecido. Diz assim: porque pela graça sois salvos,
por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, andar nas obras é uma obrigação de todo servo de Deus, mas não significa uma obrigação que Deus tem que retribuir, e não significa que é uma obrigação para a salvação. E essa obrigação, ela brota no coração naturalmente. Quando vivemos no legalismo, somos prejudicados pela lei. Quando vivemos no legalismo, a própria lei nos aponta e nos condena. E aí Shed vai citar Crisóstomo, e ele diz o seguinte: se a lei, sendo nosso aio, nos encerra debaixo dela, não é adversário, mas um colaborador da graça. Então, o que significa isso? O aio é aquela pessoa, é o tutor que vai levar alguém até chegar à sua maioridade, e ali se encerra, e ele entrega aquela pessoa a vida, ao mundo. Geralmente havia muitos aios, por exemplo, para reis. Provavelmente Josias teve aios. Nós temos na história do Brasil Pedro II, que teve o seu tutor. Então veja bem, o aio, ele vai até um certo ponto, dali para frente ele não precisa mais dele. É isso que Crisóstomo está ensinando, que o Shed está citando, que a lei ela serviu para apontar para Jesus. Agora eu não tenho necessariamente que viver amarrado, preso a ela. Mas quando nos vemos obrigados ou amarrados à lei, ela se torna assim um adversário. E aí a citação continua dizendo: se a vela que à noite nos guardou quando chegasse o dia, nos guardasse do sol, então ela deixaria de nos beneficiar. Mais do que isso, ela nos prejudicaria. Ou seja, o sol é muito importante. Se uma vela que foi feita para iluminar a noite, ela continua tentando nos iluminar, ela prejudica o sol. O que Jesus está dizendo é exatamente isso. Quando ele conversa com Nicodemos, ele afirma que o esforço humano, ou seja, a carne, só pode gerar carne. O que é nascido da carne é carne. Por isso que nós não podemos ficar presos. Nascer de novo ou nascer do alto, nessa conversa que Jesus teve com Nicodemos, Shed diz que nascer de novo ou do alto é um milagre operado por Deus pela atuação do Espírito Santo. Então Shed compara Nicodemos com a mulher samaritana e mostra que ambos estavam igualmente distantes de Deus. E isso a palavra de Deus ratifica, ela confirma. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 3, verso de número 12, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Então veja bem, depois de dizer que não há um justo em Romanos 3, nos versos 10 e 11, Paulo vai mostrar através da interpretação que ele está dando dos Salmos 14 e 53, que todos juntamente, ou seja, igualmente, se tornaram inúteis. Isso é muito interessante, porque existem teologias que dizem, por exemplo, que Jesus veio só para os pobres, que a salvação é daqueles necessitados, mas na realidade todos somos inúteis diante de Deus, ricos ou pobres, homens ou mulheres, escravos ou livres, todos nós. Não há diferença. Nós precisamos agora de Cristo. É Cristo que vai nos dar, de fato, a salvação. É Ele que vai nos dar e fazer a diferença. Então, Shed diz: o mérito de que Nicodemos amontoara e a carência de mérito no caso da mulher samaritana não modificaram em nada a graça de Deus. E também não modifica, completando Shed, a lei de Deus. Também não modifica o sacrifício de Cristo. Então nós temos que ter em mente que quando Cristo morre, Ele morre para que nós alcancemos a salvação não pelos nossos méritos, não porque temos algum valor naquilo que fazemos, mas pelos méritos da própria cruz. E aí na segunda parte, Shed vai trabalhar a ideia que Jesus cumpriu a lei, e de fato cumpriu. E aí o nosso amado teólogo afirma: ao declarar que ele veio não para abolir, mas para cumprir a lei, Mateus 5,17, Jesus quis ensinar o verdadeiro uso e o valor da lei. Então veja bem, o que nós aprendemos aqui é que quando Jesus morre, quando Jesus ressuscita e ele cumpre tudo e toda a lei nele,
Ele está ensinando que é ele que cumpriu a lei, e somente ele. E assim, quando ele não abole a lei, ele está mostrando que ele cumpre para que nós possamos alcançar liberdade. E aí ele aponta para o verdadeiro uso e o valor da lei. E aí o Shed me ensina algumas coisas que eu quero compartilhar com você. Primeiro, Jesus veio para guardar a lei segundo a perfeita vontade do autor. Então veja bem, Jesus ele veio para guardar a lei segundo a perfeita vontade de Deus. Então Deus foi o criador da lei, Deus foi o autor da lei e Jesus veio para cumprir essa lei. Isso é fundamental. Em João capítulo 8, verso 29, Jesus vai dizer o seguinte: e aquele que me enviou está comigo. O Pai me tem deixado só porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então, desta forma, todos que estão em Cristo participam da justiça perfeita. Paulo fala isso também em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 30. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Então, veja bem, quando Jesus veio guardar a lei, segundo a perfeita vontade do seu autor, é para que nós não tivéssemos que fazer exatamente igual a Jesus. Isso significa que não é para cumprirmos a lei? Não é bem assim, nós vamos falar isso mais adiante. Mas o fato é que em Jesus tudo se cumpre e ele guarda a lei perfeita. É isso que nós não vamos conseguir jamais. Por isso necessitamos dele como nosso mediador. A segunda coisa que Shed me ensina, ele veio para ser a imagem perfeita da sombra proposta pela lei. Significa o quê? Aí Shed vai nos dizer: todos os sacrifícios animais da lei mosaica alcançaram na morte de Jesus seu alvo histórico e seu completo cumprimento. Ou seja, em Cristo tudo se cumpre. Em Cristo e somente nele. Não em nós, não no homem, só em Cristo. O autor aos Hebreus, no capítulo 9, verso 12, citado na nossa citação também, diz o seguinte: nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. O que significa isso? Que Cristo aboliu todo o ritual, ou seja, festas, sábados, sacerdotes, templo. Ele atingiu a sua finalidade. Nós não precisamos mais nos preocupar com isso. Seria inútil achar que consegue ou deve guardar toda a lei. É inútil. Jesus guardou e cumpriu todo o ritual por nós. E nós temos que tomar muito cuidado quando nós ficamos querendo guardar a lei para a nossa salvação, porque isso pode apontar que a ira de Deus ainda está sobre nós. Por isso que guardar um determinado mandamento de forma engessada, né? Porque quando eu falo engessada é porque, eu vou explicar mais adiante, a lei existe alguns aspectos que nós precisamos cumprir, obviamente, por isso que o livro chama-se Lei, Graça e Santificação, mas nós temos que tomar muito cuidado, porque guardar de forma engessada pode apontar para um insulto a Deus. E o sábado, por exemplo, é um grande exemplo disso. Paulo, por exemplo, ele diz: um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Romanos 14, 5. Então, não faz diferença guardar esse dia ou aquele dia. Essa é a ideia desse mandamento. Tá certo? Isso significa que a lei do sábado acabou? Nós temos que tomar muito cuidado, porque a lei do sábado está nos 10 mandamentos. Então, os 10 mandamentos têm alguns aspectos que são importantes nós analisarmos, que nós chamamos de aspectos morais. Eu vou falar sobre isso já já, tá certo? Terceira coisa, Jesus reduz as centenas de regras em apenas 2, amar a Deus e ao próximo. Então Jesus curou no sábado para mostrar que o amor de Deus é maior do que a própria lei que Deus criou. E esse amor aponta para a criatura. Nesse ponto, podemos ver em Jesus o cumprimento das festas obrigatórias. Ele cumpriu. E aí tira de nós, ou tira sobre nós, a obrigação de cumprirmos.
Na velha aliança, a lei então apontava para isso aí, para o cumprimento obrigatório. Agora Jesus cumpriu obrigatoriamente, ou seja, ele cumpriu a lei, por isso que ele não veio para abolir. E eu estou livre deste cumprimento obrigatório no sentido principalmente ritual e civil. E aí que nós vamos ver as tipificações da lei. 3 coisas tipificam a lei. Primeiramente, a lei ela tem um aspecto civil. E o aspecto civil da lei era imposta sobre Israel, que era uma nação teocrática. Então, uma vez teocrática, aquela lei determinada por Deus precisava ser cumprida por Israel. Era a constituição dela, era a lei magna dela, daquela nação. Segundo, a lei também ela pode ser cerimonial. O que é a lei? O que significa essa lei cerimonial? Ela trata do culto até a vinda de Cristo, até a vinda de Jesus. Todos os rituais, todos os ritos apontavam para ele. Então significa que eu não tenho mais que cumprir aqueles rituais que estão ali. Aqueles rituais obrigatórios ao povo de Israel, obrigatórios para o culto de Israel, não temos mais necessidade de cumprir. E vou mais longe, aqui eu quero talvez até fazer você pensar, mesmo aquilo que Jesus deixou-nos, como o batismo e a ceia, não é algo que traz valor algum espiritual, místico. Então aqueles que acreditam que, por exemplo, o batismo salva, estão cometendo os mesmos erros que os fariseus cometiam. Aqueles que acreditam que a ceia, ela contém o corpo de Cristo, ou é o corpo de Cristo, ou mistifica Cristo, cometem o mesmo insulto. Porque ritual nenhum, absolutamente nenhum, tem obrigatoriedade. Ritual nenhum nos traz algum tipo de bênção ou algum tipo de coisa especial. Porque em Cristo todos os rituais se cumprem, até mesmo a ceia e o batismo. O batismo aponta para o nosso novo nascimento. O batismo aponta para a nossa transformação, para andarmos em novidade de vida. Romanos 6 fala isso. Por isso que nós batistas, por exemplo, não batizamos crianças, porque o batismo, segundo Paulo em Romanos 6, aponta para essa novidade. E uma criança ainda não tem isso. E a ceia, ela apenas é um memorial que aponta para a vinda, para a morte de Cristo, para a sua segunda vinda, até que ele venha, e para a comunhão dos santos. É só isso, é puramente simbólico. Qualquer coisa além disso é perigosa. Nós podemos cair nos mesmos erros dos fariseus, tá certo? E o terceiro aspecto da lei é que ela tem um sentido moral. Ou seja, ela aponta para a natureza de Deus. Ou seja, ela aponta para a santidade de Deus. E aí, neste ponto, ela nunca foi abolida. Aí eu volto à questão do sábado que eu tinha falado lá atrás. O sábado, ele está dentro do chamado decálogo, ou seja, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, todos são praticamente leis morais. Todos. O sábado seria uma exceção, como até mesmo nós gostamos de dizer, aqueles que atacam os sabatistas gostam de dizer, não, é apenas uma lei, é uma lei que foi abolida. Ah, porque é uma lei que não foi citada no Novo Testamento. Perfeitamente. Isso aí pode até ser usado para mostrar a não necessidade da observância da lei, mas não significa que ele foi abolido. Aí entra o aspecto moral. O aspecto moral da lei, que no caso do sábado é o descanso, para você se recompor, para eu me recompor, que é para o culto a Deus, para nos recompormos espiritualmente, isso não se perdeu. O que se perdeu e se torna inútil é achar que tem que ser no sábado e até mesmo no domingo. Por mais que haja provas suficientes no Novo Testamento para o domingo, embora quando eu fiz aspas, porque eu não creio que haja essas provas assim, eu creio que há muita conjectura e inferência em cima de textos que não estão dando obrigação nenhuma de ser no domingo, embora apontasse que ocorresse no domingo, mas não há uma obrigatoriedade. Por quê? Aí nós vamos para Paulo. Um faz diferença entre o dia, outro acha igual todos os dias. Já citamos isso, Romanos 14, 5. Então, nós não temos que nos preocupar mais
com essa questão da obrigatoriedade desse ou daquele dia, mas o aspecto moral do sábado continua valendo. Então você que é ativista, você que gosta de trabalhar de segunda a segunda e se gaba disso, você peca neste mandamento. Você que não tira tempo para Deus, você que não usa o domingo para outras coisas, ou usa o sábado, aí eu não importa, eu não quero entrar nesses méritos, ou usa o dia que a sua denominação tirou. Se você mora em país islâmico, por exemplo, é lá a sexta-feira que eles guardam, mas essa sexta-feira é por causa dos muçulmanos, é perigoso, pode ser idolatria. Não, porque nós cristãos não fazemos diferença entre um dia e outro dia. Então, se você morar num país islâmico, se Deus um dia me chamar para ser missionário, eu vou colocar a minha igreja para cultuar na sexta-feira, que seja, não tem problema. Vai ser o nosso sábado, o cumprimento moral da lei. É esse o aspecto. E nós temos que tomar isso como a nossa regra. Voltamos às tipificações da lei. Primeiro, civil, para Israel, a constituição deles. Segundo, cerimonial, apontando para Cristo. Somente para Cristo. Não temos mais que necessariamente cumpri-la. Necessariamente. Terceiro, moral, ainda vigente. Vem da santidade de Deus, aponta para a santidade de Deus. E nesse aspecto precisamos continuar cumprindo. Em quarto lugar, no sacrifício de Cristo, Deus satisfez todas as penalidades da lei que a humanidade merecia. A lei de Deus era dura. E continua sendo dura. Ela apontava para a necessidade da punição do pecador por causa do pecado. Por isso que simples pagamentos de penitências, indulgências ou qualquer coisa assim não podem pagar o olho por olho, dente por dente que a lei estabelece. É impossível. Só em Cristo e pela graça alcançamos isso. E Shed mostra a diferença entre o fariseu e o publicano, Lucas 18, de 9 a 14. O primeiro achava que cumpria a lei, o primeiro achava que estava cumprindo tudo que Deus determinara. Só que ninguém consegue fazer isso. Só que ninguém consegue. Por outro lado, o publicano sobe ao templo ciente do seu pecado. Ele entra no santuário ciente de que é pecador. Ele não tem nem coragem de levantar os olhos a Deus. E ele ainda clama: "Sê propício a mim, pecador". O que acontece com esses dois homens? Eles estavam realmente diante de Deus, mas um se achava justificado ou justo o suficiente. O outro reconhecia a sua pequenez, a sua falibilidade e a necessidade da propiciação, ou seja, do aplacamento da ira de Deus. E Jesus faz isso. Jesus, ele paga a nossa dívida. Colossenses capítulo 2, verso 14 diz: "Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando-a na cruz." Paulo está dizendo que nossa dívida foi paga. Nesse sentido, nós somos remidos. Essa é a ideia de redenção e remissão. Nesse sentido, somos justificados. Justificação. Nesse sentido, a ira de Deus é aplacada, a propiciação. Então, quando nós olhamos para Jesus, nós somos libertos, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos dele. A Shed cita que enquanto o exército exige pessoas sadias, Jesus não aceita senão doentes. O que acontece? E aí o saudoso pastor vai descrever alguns encontros na Bíblia. Zaqueu, o rico insensato, o filho pródigo. São passagens que apontam para a graça de Deus, para o amor de Deus, diante de pessoas que reconhecem a sua situação. E olha que nós temos pessoas, até para desmistificar aquela ideia que o evangelho veio para os pobres, apenas os pobres e tal. Nós temos pessoas ricas, como Zaqueu, que se convertem. Temos pessoas ricas que rejeitam o evangelho, como o jovem rico. E temos pessoas pobres, simples, que também aceitam o evangelho. O que nós podemos concluir deste capítulo? Primeiro, Jesus cumpriu tudo para que nós não nos preocupássemos com nada para a nossa salvação. Ele cumpriu tudo para que a minha salvação fosse garantida.
Eu não tenho que buscar a salvação. Eu não tenho nem sequer que manter a salvação, porque isso é obra dele em nós. É o fruto do Espírito em nós. Então eu não tenho nem que me preocupar com isso. Ah, pastor, mas e se eu não consigo manter? Só tem duas situações. Ou você está simplesmente desviado e eu espero que volte, ou você ainda não foi transformado. Não tem um meio termo aqui. O homem não tem capacidade de manter a sua salvação. O homem não tem capacidade de se salvar. Jesus cumpriu tudo para que nós não nos preocupássemos com isso. A vida de santificação deve acontecer naturalmente, de dentro para fora. É a ideia da dureza maior que Jesus oferece, ou melhor, que ele determina lá no Sermão do Monte. Então, ele cumpriu tudo para que nós não nos preocupássemos com nada para a nossa salvação. Segunda coisa que eu aprendo, é preciso reconhecer a nossa incapacidade diante de Deus em nos salvar. Amados, amadas, veja bem, não somos capazes de nos salvar, completamente incapazes. E aí alguns exemplos que Jesus deu, como por exemplo o jovem rico, ele guardava os mandamentos, então ele já achava que isso era suficiente. Quando Jesus o desafia a abrir mão de alguma coisa era importante, ele não tem coragem, por quê? Porque ele era preso a esta vida, ele era preso a este mundo, ao contrário de Zaqueu. Se alguma coisa defraudei alguém, restituo quadruplicado. Essa é a posição de Zaqueu, de alguém que realmente foi transformado, de alguém que realmente teve um encontro com Cristo. Então, reconhecer a nossa incapacidade é fundamental. Para Nicodemos, Jesus disse: Nicodemos, é necessário nascer de novo, nascer do alto. Terceira coisa que eu aprendo: a lei do Antigo Testamento não deve servir para nos aprisionar, pois somos livres em Cristo. Meu amado e minha amada, quantas pessoas ainda são presas a isso? Quantas pessoas são presas a ritos, a rituais, a objetos, a coisas? Há pessoas que se incomodam quando o santuário é usado para outra coisa que não seja o culto a Deus. Se for fazer um jantar, um almoço, as pessoas ficam incomodadas. Ali é apenas um objeto, é apenas uma coisa, e as coisas por si só não carregam nada. Paulo fala isso em Romanos 14. Então, nós não temos que viver presos, nós somos livres em Cristo. Mas, pastor, nós temos que viver uma santificação na medida. Acompanhe esses estudos. Eu espero que mesmo depois da pandemia, eu continue gravando para você que não vai ter acesso à nossa igreja, para que você que não venha, não tem como vir à nossa igreja, porque eu acho muito importante que você entenda isso. A lei não tem como nos manter presa. A lei não pode nos manter presos. Somos livres em Cristo. Agora, a santificação é outra história que eu vou falar no decorrer dos estudos, no decorrer do tempo. Como nós falamos lá atrás, Jesus endureceu mais a lei. E por fim, somos justificados de uma vez por todas em Cristo. Nada precisamos fazer para manter isso. Então, não vou me delongar muito, porque eu falei no primeiro ponto mais ou menos a mesma coisa. Somos justificados. E essa justificação é de uma vez por toda. Por isso que Paulo fala que agora nós temos o selo, o penhor do Espírito dentro de nós. Para que quando chegarmos lá, e eu indico o livro O Peregrino a você, um livro muito gostoso de se ler, John Bunyan. Quando nós chegarmos diante do juiz, quando nós chegarmos diante de Deus, nós tenhamos dentro de nós essa carta, o Espírito Santo dentro de nós que nos garante. Somos salvos, remidos, redimidos, justificados. Nada depende de nós. Meu amado e minha amada, talvez você tenha vivido até agora preso à lei, preso a tradições, a legalismos. Eu quero chamar você a viver uma vida de liberdade. Eu quero chamar você a viver uma vida de tranquilidade, de paz no seu interior, porque Jesus cumpriu tudo. Eu quero chamar você agora para viver uma vida de santidade, porque temos um Deus santo, puro e maravilhoso e precisamos viver de forma a agradá-lo. Mas isso não significa que agradá-lo é para que sejamos salvos, porque Cristo isso já fez. Pense nisso. Que Deus possa completar estas palavras em seu coração e que nós possamos crescer cada vez mais na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus os abençoe. Amém.